Fala galera, Anderson Fortes, engenheiro mecânico, professor do Instituto Federal do Piauí, aqui novamente no curso de Sistemas de Potência a Vapor. Esse vai ser o último vídeo desse curso, onde a gente está aqui nesse módulo de operação e manutenção, e a gente vai continuar aqui tratando de manutenção da mesma forma que o vídeo anterior. Nesse vídeo em si, a gente vai falar um pouco mais sobre a manutenção preditiva, que a gente vai ver algumas ferramentas como análise de vibração, termografia, medição de espessura de parede por ultrassom e ensaio de líquidos penetrantes. Falando aqui rapidamente sobre a manutenção preditiva, né? Como a gente já tinha discutido no vídeo anterior, ela está preocupada em quê? Em prever uma falha, né, antes que ela aconteça, e aí também à medida que a gente consegue ter essa previsão de falha, a gente também consegue prolongar a vida útil de algumas ferramentas ou de alguns equipamentos. Então ela consiste em análise de vibração aplicada principalmente em equipamentos dinâmicos, rotativos ou alternativos, como bombas, ventiladores e exaustores. Essa análise de vibração ela vai estar associada também, né, a monitoramento de desbalanceamento de eixos, né, de acoplamento entre equipamentos e seus respectivos motores. A gente pode ter monitoramento por termografia, né, à medida que a gente consegue identificar alguns pontos superaquecidos, né, com um aquecimento anormal em relação a outros. A gente tem ensaios não destrutivos, como o ultrassom, onde a gente pode utilizar tanto para avaliar uma presença, né, de alguma trinca, como a gente pode utilizar para avaliar a espessura de parede, né, do nosso vaso de pressão, e o de líquidos penetrantes, que vai ser, né, mais focado na identificação de trincas, dobras, porosidades. A gente pode utilizar de outros parâmetros operacionais para fazer uma manutenção preditiva, né, fazer um acompanhamento, por exemplo, de pressão, temperatura, de fluxo, né, de vapor saturado produzido, e a partir disso, né, caso haja uma discrepância, né, uma variação, a gente consegue identificar uma necessidade de algum tipo de manutenção. Na manutenção preditiva, a análise de óleos também ela é comum de ser realizada, então verifica-se, né, com base na análise de óleo os resíduos, né, sólidos que estão lá presentes, e aí em função, né, da concentração desse resíduo, a gente consegue também identificar algum nível de desgaste ou alguma necessidade de manutenção no equipamento. Então a manutenção preditiva, né, à medida que você monitora algum parâmetro, o que é que você tem? Você tem um período normal de funcionamento, né? O parâmetro está numa condição estável, numa condição definida pelo fabricante. A partir de um dado tempo, esse parâmetro começa a alterar, né? A ter um aumento ou redução, tanto faz. E a partir de um dado valor, a gente começa a ter a atenção, né? A gente começa a ter a atenção porque esse aumento, a partir de um dado valor, está identificando o desenvolvimento de uma falha, o desenvolvimento de um defeito, e a gente precisa corrigir ele antes que ele vire de fato uma falha, e aí a gente teria uma manutenção corretiva. Então, à medida que esse defeito se desenvolve, a gente pode tomar algumas ações planejadas, e aqui, por exemplo, a gente faz uma manutenção já numa condição já onde esse parâmetro já teve uma variação grande, mais aceitável, e antes da falha, né? Então, imagine que numa manutenção preventiva, essa ferramenta poderia ter sido trocada nesse ponto aqui, né? Imagine que cada tracejado desse seja equivalente a 2 semanas, né? Então, a gente teria 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, é recomendado trocar, né, essa ferramenta ou esse acessório a cada 3 meses. E aí, com a manutenção preditiva, a gente conseguiu prolongar, né, fazer um acompanhamento do desenvolvimento da falha, do desenvolvimento do defeito, e aí, a partir desse acompanhamento, prolongar o uso dessa ferramenta por mais 1, 2, 3 meses e meio. Então, isso gera uma economia. À medida que a gente também não teve uma falha, então a gente não tem uma corretiva, não tem uma manutenção indesejada ou inesperada. Aqui a gente tem, né, algumas técnicas, né, como a gente já comentou, né, como análise de vibração, que aí a gente pode ter uma previsão de até 9 meses, né, da falha, né, em potencial. Análise de óleo, né, de 1 a 6 meses de previsão. Termografia de 3 a 12 semanas de previsão de falha. E particulado médio quantitativo, né, de 5 a 8 semanas.
Existem aqui outros módulos, né, que não são exatamente preditivos, mas é acompanhamento, né? O operador identifica, né, um ruído diferente, um ruído estranho. O operador identifica um aquecimento excessivo em uma parte do equipamento, presença de algum tipo de fumaça. Então, esses aqui também são alguns indicadores de uma possível falha se desenvolvendo. Mas aí o interessante é a gente se basear em metodologias, em técnicas e ferramentas. Na análise de vibração, né, muito comum como eu já falei, para equipamentos rotativos ou alternativos, como bombas e ventiladores, a gente tem desenvolvimento, né, de algum desbalanceamento, de algum desgaste, rolamentos que vão começando a se desgastar também. E a análise de vibração, ela se baseia em avaliar os deslocamentos ao longo de uma frequência de deslocamento com a dada amplitude, e a gente vai chamar isso de espectro de vibração. E existe um espectro que está associado à condição normal de operação, e existe um espectro que está associado a uma condição de equipamento já desgastado. Então aqui, por exemplo, a gente tem um gráfico, né, para um rolamento de um fabricante, onde o próprio fabricante mostra, né, qual é o espectro de vibração associado à operação desse rolamento. Então esse espectro aqui vermelho, ele está associado a uma condição de um estado bom, enquanto que esse espectro aqui azul, ele está associado a uma condição ruim. Então, se durante o monitoramento esse tipo de espectro se desenvolver, isso identifica, né, uma condição de necessidade de troca de rolamento. Então, a gente consegue prever a falha, e um serviço, né, de troca de rolamento que poderia futuramente gerar defeitos, né, sobrecarga de motor, superaquecimento de motor, queima de motor, que geraria uma manutenção corretiva com um tempo mais longo e um custo mais alto de reposição de motor. Ele pode ser previsto e antecipado apenas por uma troca de rolamento por meio da detecção de uma manutenção preventiva, nesse caso de uma análise de vibração. A termografia a gente pode estar utilizando para identificar superaquecimento de algum componente elétrico, algum componente de controle, como nessa situação. Aqui abaixo a gente tem a foto da instalação e aqui a captura da termografia, aqui indicando uma temperatura de 85 graus, que está acima, né, dos outros componentes. Então esse componente especificamente está passando por algum problema de operação, alguma sobrecarga, algum superaquecimento, alguma conexão feita de maneira inadequada, e a partir disso a gente consegue, né, fazer uma intervenção especificamente no ponto onde existe uma falha, uma possibilidade de falha. A gente pode ver aqui também, por meio de câmera termográfica, a gente consegue às vezes identificar algum tipo de vazamento ou falhas de isolamento, né? Então aqui a gente vê aqui nas juntas um aquecimento mais alto, que pode estar associado, né, a algum vazamento de gás nessa junta, pode também estar associado a uma falta de isolamento, um isolamento inadequado em algumas posições. O ensaio por ultrassom, ele vai fazer principalmente em caldeiras medição de espessura de parede, porque com o tempo, né, o processo de corrosão vai promovendo um desgaste na parede, uma redução de espessura, e existe um limite mínimo de espessura, que a partir dele a caldeira é considerada fragilizada e pode ter uma fratura, um rompimento, uma fissura e, consequentemente, uma explosão. Então, por meio desse ensaio, a gente utiliza um cabeçote com duplo cristal, que vai ter um transmissor e um receptor. Esse transmissor vai gerar pulsos que vão ser transmitidos, né? Eles vão ter que estar bem acoplados, né, na superfície externa do nosso vaso de pressão, da nossa caldeira. E aí esse pulso vai e ele vai ter um retorno, ele vai ter uma reflexão. Esse pulso refletido, né, vai ser recebido aqui pelo receptor, e aí ele vai avaliar a espessura, né, a trajetória percorrida por esse pulso. A partir disso a gente consegue avaliar a espessura dessa parede. Por fim, a gente tem o ensaio de líquidos penetrantes, onde a gente faz uma aplicação desse líquido penetrante. Em seguida a gente faz uma remoção de excesso e aplica um revelador. Esse revelador vai tingir, né, vai revelar, né, na verdade, vai fazer esse tingimento em vermelho, como a gente está vendo aqui, com identificação, né, a partir de uma inspeção a gente consegue ver pontos que podem ter alguma dobra ou rachadura, ou pontos que tenham porosidade. Então, linhas, né, ou linhas tracejadas vão estar indicando rachaduras, dobras, rupturas, fendas.
enquanto que pontos, né, bolhas, né, a presença dessas bolhas aqui, tintura, né, uma revelação nesse tipo de padrão, vai estar associado à porosidade, encolhimento, falta de adesão, vazamentos e aí por aí vai. A gente encerra por aqui, né, todo esse curso que a gente teve, um curso introdutório, né, de sistemas de potência a vapor, onde falamos de caldeiras, um pouco da NR13 e também os procedimentos de operação e manutenção. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês aí nos próximos cursos também.